Fala aí galera da MTV Masterclass, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula e uma que acho que foi bem esperada por vocês, que é fazer a regulagem das suspensões. Vou ensinar vocês a regular tanto o choque quanto a suspensão dianteira e vou ensinar vocês a regular a suspensão a ar, porque é a que eu uso. A suspensão a mola vai mudar algumas coisinhas, algumas configurações, mas o princípio vai ser o mesmo, que a gente vai começar pelo sag. Então o sag vai seguir mais ou menos a mesma ideia. Então a gente vai começar com isso. Como que funciona o sag? Primeiro de tudo você vai precisar de uma bombinha de ar, que é o que eu falei para vocês que era uma coisa muito essencial lá naquela aula de coisas essenciais. E com ela você vai ver através do manual do seu choque ou da sua suspensão. Você pode entrar também no site do fabricante, que lá vai ter tudo especificado. Você vai ver lá quantos PSI você precisa colocar para o seu peso. E você vai ter um número inicial para você começar a mexer na sua suspensão. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai ver o manual de instruções ou vai entrar no site do fabricante do seu choque. Vai ver quantos PSI você precisa colocar para o seu peso. E aí você vai colocar esse tanto de PSI através da bomba. Vai ser o primeiro passo para você começar a mexer no seu choque. No meu caso, o meu choque precisa de 150 PSI para o meu peso. E colocar a bomba no meu choque. Ó, coloquei a bomba, tá dando exatamente 150 PSI aqui, ó. Então um pouquinho a mais. O que acontece? Essas bombas, na hora que você despluga ela, tira ela do choque, ela acaba perdendo um pouquinho de ar. Então sempre coloca um pouquinho a mais do que está pedindo no manual. No meu caso é 150, eu procuro colocar uns 160 mais ou menos. E aí a hora que eu vou tirar ela do choque, ele perde um pouquinho de ar e vai até mais ou menos os 150. Então o meu já está com 150 aqui. Vou só dar uma mexidinha para fazer isso que eu falei para vocês. Deixar com uns 160 mais ou menos. E aí eu vou tirar aqui, ó. Olha o barulho que ele vai fazer. Perdeu um pouquinho de ar. E nesse arzinho que ele perdeu, acaba indo até mais ou menos os 150, que é o indicado. Então, coloquei os 150, vou para o segundo passo. Qual vai ser o segundo passo? Vou pegar esse elastiquinho que vem aqui no choque, vou deixar ele bem encostado aqui no choque, e aí eu vou subir em cima da bicicleta. Se o seu choque não tiver esse elastiquinho, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Sentei em cima da bike, vou soltar o meu peso inteiro em cima dela, sentado mesmo. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar umas bombadas. Eu vou soltar meu peso para que esse ar que eu coloquei dentro do choque, ele vai se movimentar ali dentro. E aí, depois disso, eu solto meu peso novamente, pego o elastiquinho e encosto ele de novo aqui, ó. Deixo ele bem encostado aqui no choque. Encostei ele bem aqui no choque, eu vou sair da bicicleta sem movimentar para baixo. E aí eu vou olhar a porcentagem que está aqui, ó. No meu tá dando 25%. O meu choque ele já tem esse escrito aqui, então dá para eu saber quantos por cento está ali. Eu ando normalmente nos 25% mesmo, dependendo da trilha eu deixo 30% para a bike ficar um pouco mais macia ou 20% para ela ficar um pouco mais rígida. Como eu faço isso? Através da bombinha de choque. Eu vou encher mais para ficar com 20% ou tirar um pouquinho de ar para deixar nos 30%. Então é tudo através do ar. Se o seu choque não tem o escrito da porcentagem e não tem esse elastiquinho, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma trena ou uma régua e aí você vai medir quanto ele tem aqui e aí você vai fazer a conta aí para saber quanto que é 20 ou 30%. Vai dar na mesma que o elastiquinho. O elastiquinho e as marcações são só para te auxiliar, deixar esse processo mais rápido e mais fácil. E a mesma coisa você vai fazer com o choque à mola. Então você pega uma trena ou uma régua e vai fazer essa mesma coisa com o choque, a mola. Você vai medir
quanto ele tem de curso aqui, vai fazer a mesma coisa de sentar em cima, dar umas bombadas, depois solta seu peso e aí você mede de novo, pede para alguém medir porque vai ser um pouco mais fácil, porque se você sair da bicicleta, você vai perder essa medida. Então, sentou em cima da bike, soltou todo o peso, pede para alguém medir para você, ou se você conseguir, mede aqui e vê quanto deu. E aí você vai mexendo até deixar na porcentagem que você quer. Bom, galera, feito isso, na parte de trás, você vai fazer a mesma coisa na parte da frente. Minha suspensão dianteira também é ar, então eu vou tirar a tampinha dela aqui. Vou ver, normalmente nas frentes tem uma tabela, tem escrito quantos PSI você precisa colocar para o seu peso. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, galera, é mais ou menos isso daqui ó, que vai ter em todas as suspensões. Vai ter o seu peso em libra e em quilos, então você tem que ver aqui, ó, 220 libras dá mais ou menos 100 quilos, e quantos PSI você precisa colocar para o seu peso. Se você pesar 99 quilos, você vai colocar 85 PSI ou mais. No meu caso, eu peso 65 quilos, então 140 a 160 libras, 45 a 55 PSI é o indicado. É a primeira configuração que você coloca aí. Essa tabela aqui é mais ou menos o que você vai achar no site do fabricante do seu choque, quando ele não tiver escrito quantas libras você precisa colocar para o seu peso. Feito isso então, você já viu quantos PSI você precisa colocar para o seu peso, você vai fazer isso. Vai pegar a bombinha de ar, vai colocar na sua suspensão. Coloquei a bombinha na suspensão, o meu tá marcando aqui, ó, mais ou menos 70. O indicado lá na tabela da suspensão era mais ou menos 55. E aí eu fui fazendo o sag até eu achar o funcionamento que eu queria na suspensão e acabou chegando a 70 PSI, não 55. Então, vocês veem que é uma base para vocês iniciarem o ajuste da suspensão, mas não quer dizer que você tem que seguir à risca a tabela da sua suspensão. Então, colocou o tanto de ar que está falando na tabela, você dá uma volta na bicicleta, vê como ela tá, vê se você gostou. Se ela estiver muito dura, você tira um pouco do ar, e se ela estiver muito mole, você enche mais. Então, o meu caso aqui, ela estava muito mole para o meu peso, e eu achei melhor colocar um pouco mais, deixei ela com quase 70 PSI. Então, esse daqui é o ajuste inicial. Colocou aí o PSI que está falando na tabela, você vai fazer o SAG. Feito esse ajuste inicial aí dos PSI, você vai para o SAG. O SAG vai ser a mesma coisa do choque. Se o seu tiver esse elastiquinho e tiver as porcentagens escritas aqui, ó, você vai saber exatamente quantos por cento ele tá de SAG. Se ele não tiver isso daqui, você vai fazer a mesma coisa do choque. Você vai pegar uma régua ou uma trena, vai medir o quanto ele tem de curso inicial e aí você vai fazer o passo a passo que eu vou te passar agora e vai medir de novo para ver quantos por cento de SAG tá. Se o seu tiver esse elastiquinho e a marcação, vai ser bem mais fácil. Então, vamos fazer essa parte do SAG. Você vai fazer o quê? Você vai também dar umas bombadas na suspensão dianteira para que movimente o ar de lá de dentro, o ar que você acabou de colocar. E aí você vai fazer o quê? Se apoia na parede, assim como eu tô. Você vai ficar na posição de ataque. Ficou na posição de ataque, você vai fazer a mesma coisa de lá de trás. Você vai abaixar o elastiquinho e aí você vai descer com cuidado para que a suspensão não funcione mais do que o SAG que você acabou de marcar e vai ver quantos por cento está aqui. No meu caso, deu também exatamente os 25% que eu costumo usar na traseira. Então já está marcado aqui os 25%. Você vai fazer a mesma coisa que você fez atrás. Você vai dar uma volta na bicicleta, ver se ela ficou muito mole ou muito dura, e aí você vai mexendo na quantidade de PSI para ir ajustando e deixando do jeito que você quer. Então, eu achei os 25% aqui nos 70 PSI e não nos 55 que estava escrito na suspensão. Por isso que você tem que fazer esse ajuste aos poucos e ir achando quantos PSI você precisa para o seu peso.
beleza? Então esse é o ajuste inicial aí da suspensão. Depois disso a gente vai passar para os ajustes mais finos. O que seria o ajuste mais fino? É você conseguir regular a compressão e o retorno da suspensão, tanto dianteira quanto traseira. Tem suspensão que não vai ter a parte da compressão, então você vai ter que ajustar essa parte da compressão através do ar, quantidade de ar que você vai colocar, quantos PSI vai ser o ajuste da compressão da sua suspensão. Então, se você colocar bastante PSI, ela vai ficar mais dura, vai ser uma compressão mais dura, tanto no choque quanto na suspensão dianteira. E vai ter algumas suspensões que vão ter ajuste também de compressão, que são ajustes ainda mais finos. A minha ela tem 3 estágios de compressão, então aqui seria o mais travado, aqui seria um trail e aqui é o aberto. Então a minha tem 3 ajustes e ainda tem um mais fino aqui em cima de todos, que eu vou girando e é chamado compressão de alta. Então isso daqui é um ajuste muito difícil de realmente mexer nele, porque é uma sensibilidade que você tem que ter, que você só vai conseguir adquirir com muito tempo de treinos e andando em bicicletas. Então é um ajuste que não é tão necessário, por isso que tem muitas bicicletas que não vêm com isso. Mas para um atleta de alta performance, isso é bom. Então, por isso que algumas suspensões têm isso. Aqui na parte de trás do choque também vai ser a mesma coisa. Vão ter alguns choques que vão vir com alguns ajustes mais finos. E no meu, assim como na frente, também tem 3 ajustes de compressão. Tem o aberto, que a suspensão fica bem macia. Tem o trail, que a suspensão já fica um pouquinho mais firme. E tem o travado, que a suspensão fica bem firme. Então eu uso essa parte mais travada para fazer subidas e tal, que a bicicleta não fica funcionando enquanto eu estou subindo. E aí eu abro para lugares que são um terreno um pouco mais acidentado, mas não tanto quanto uma pista de downhill, por exemplo. E aí eu deixo aberto para descer uma pista de downhill com bastante obstáculos, que aí a bicicleta funciona da forma que é necessária para o terreno. Depois disso daqui vai ter os ajustes também de retorno. Então você vai conseguir ajustar a compressão dessas maneiras, ou no ar também. Então no choque vai ser a mesma coisa que na frente. Se tiver muito mole, você vai encher para que a compressão seja mais lenta. E aí depois você vai conseguir mexer no retorno. O retorno do meu fica aqui na frente, essa rodinha que eu tenho que rodar aqui, ó. E aí nela tem um desenho de rápido ou devagar. Então a tartaruga aqui, ó, é o devagar e a lebre é o rápido. Então você vai ajustando aí, se você quer mais lento, você vai virando pro lado da tartaruga, e se você quer um retorno mais rápido, você vira pro lado da lebre. E a mesma coisa aqui na suspensão dianteira. Vai ter aqui, ó, tanto a tartaruga quanto a lebre. E aí você vai girando isso daqui para os dois lados até que você ache o retorno correto que você quer andar, que você gosta de andar. O que você pode fazer para saber se esse ajuste seu de retorno está correto é afundar a bicicleta e soltar. Se você afundar e soltar e o pneu de trás sair do chão, descolar do chão, é porque o retorno está muito rápido. Então, afundou, soltou, vocês veem que não descola do chão meu pneu. Então, tá um retorno bom. A mesma coisa na frente. Você vai regular o retorno e aí você vai fazer a mesma coisa. Afundou, soltou. Tenta soltar lá embaixo para você ver como que tá esse retorno. Vocês viram também que não descolou meu pneu dianteiro, então o retorno tá legal. Tenham paciência, porque todos esses ajustes aqui são questão de tempo. Você precisa fazer uma descida numa pista, fazer uma pedalada e ir ajustando com o tempo. Eu recomendo que vocês peguem uma descida que vocês já conhecem, façam uma descida com o sag já acertado, com pressão mais ou menos do jeito que você acredita que seja legal e o retorno também. E aí você faz uma descida, depois você volta lá para cima, mexe de novo
tanto na compressão quanto no retorno, e aí você vai descendo, fazendo várias descidas e ajustando aos poucos. Isso é questão de tempo, vocês vão começar a ter um feeling um pouco melhor da bicicleta quando vocês conhecerem ela bem e saber como é cada um desses ajustes. Se você já tiver testado cada um deles, tanto de retorno quanto de compressão, o quantos PSI você colocou, você tem que ir fazendo testes até achar um que seja legal para todo tipo de rolê que você vai fazer, para você deixar a bicicleta funcionando do jeito que ela tem que funcionar. Então é questão de tempo, tenham paciência, façam todos os testes e aí você vai deixar a sua bike bem regulada para qualquer tipo de rolê que você for fazer. Beleza? Então eu espero vocês aí na próxima aula aqui do MTB Masterclass. Valeu!